Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Origem das Sereias, link na descrição. Olá, meninos e meninas, vídeos novos 2 vezes na semana, quarta e domingo. Clique em gostei, inscreva-se no canal que não é inscrito e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Unicórnio, também conhecido como licórnio ou licorne, é um animal mitológico que tem a forma de um cavalo, geralmente branco com um único chifre em espiral. A sua pureza, sua imagem está associada à pureza e à força. Segundo as narrativas, são seres dóceis, porém são as mulheres virgens que têm mais facilidade para tocá-lo. Lembra daquele filme que tem o Tom Cruise mostrando um unicórnio que não podia tocar só as mulheres? Pois é. Tema de notável recorrência nas artes medievais e renascentista. O unicórnio, assim como todos os outros animais fantásticos, não possui um significado único. Considerado um equino fabuloso, benéfico, com um grande corno na cabeça, o unicórnio entra nas bestiários em associação à virgindade, já que o mito compreende que o único ser capaz de domar um unicórnio é uma donzela em apuro. Leonardo da Vinci escreveu o seguinte sobre o unicórnio. O unicórnio, através de sua intemperança e incapacidade de se dominar, e devido ao deleite que as donzelas lhe proporcionam, esquece a sua ferocidade e selvageria. Ele põe de parte a desconfiança, aproxima-se da donzela sentada e adormece no seu regaço, assim os caçadores conseguem caçá-lo. A origem do tema do unicórnio é incerta e se perde nos tempos. Presente nos pavilhões de imperadores chineses e na narrativa da vida de Confúcio no Ocidente, faz parte do grande número de monstros e animais fantásticos conhecidos e compilados na era de Alexandre e nas bibliotecas e obras helenísticas. Representações profanas do unicórnio encontram-se em tapeçarias do norte da Europa, nos caçones, grandes caixas de madeira decorada, parte do enxoval das noves italianas do século XV e do século XVI. O unicórnio também aparece em emblemas e em cenas alegóricas, como triunfo da castidade ou da virgindade. A figura do unicórnio está presente também na heráldica e como no brasão das armas do Canadá e da Escócia do Reino Unido. Na astronomia, o unicórnio é o nome de uma constelação chamada Monoceros. O unicórnio tem sido uma presença frequente na literatura fantástica, surgindo em obras de Lewis e de vários outros autores, anteriormente na sua novela A Princesa e a Babilônia. Inclui o unicórnio como montada do herói de Amazon. Modernamente, na obra de Harry Potter, o sangue do unicórnio era necessário para Voldemort, não sei falar o nome desse personagem, manter-se vivo, porém, o ato de uma criatura tão pura para beber o sangue dava ao praticamente de tal ação apenas uma semivida e também uma vida amaldiçoada. No livro disse que o unicórnio bebê é dourado, adolescente prateado e adulto branco puro. Também é interessante observar ainda na obra que a varinha do personagem do Ronald possui um núcleo de pelo de unicórnio. Em outro livro, Memória de Laura, o unicórnio é um dos personagens principais da história, sendo parte de uma profecia que salva nesse filme. Em 2008, o unicórnio nasceu na Itália. O animal, obviamente, não é parte de uma nova espécie, mas sim uma corça, pequena espécie de cervídeo europeu, que nasceu com somente o chifre. Pesquisadores atribuem o ocorrido a um defeito genético. Alguns relatos dizem também que esses seres mágicos são capazes de alimentar-se de nuvens de entardecer e raios de sol. Isso só ocorre pelo fato de esses seres
serem as únicas substâncias puras o suficiente para esse animal fantástico ingerir. Além disso, os unicórnios, devido à sua origem mágica, conseguem transformar quaisquer tipo de substâncias impuras e putréfatas em substância brilhante e cheia de vida. Um viajante muçulmano, cujos escritos são considerados uma fonte confiável, diz ter passado por locais onde homens caçavam animal. Fadler, inclusive, afirma ter visto potes feitos com chifre do unicórnio. Em 1663, perto de uma caverna na Alemanha, foi encontrado o esqueleto de um animal que especulava-se seria o unicórnio. As ossadas encontradas na Alemanha eram possivelmente de mamute, com outros animais, montados por ser humano de forma equivocada. A caveira estava intacta e com o chifre único no meio, preso com firmeza. Cerca de 100 anos depois, uma ossada semelhante foi encontrada perto da mesma caverna. Os dois esqueletos foram analisados por sábio da época e grande cientista, que declarou que, a partir das evidências encontradas, passará a acreditar na existência de unicórnios. As presas de narvais capturados nas águas dos Árticos circulavam por toda a Europa medieval como prova da existência de unicórnios. Tais presas seriam adotadas de poderes mágicos e curativos. O unicórnio com asas se chama Pégasus. É considerado por muitos o rei do céu. Perseu usou-o como transporte, exemplo no filme Fúria de Titãs. Mas lembrando que na mitologia grega, Perseu jamais montou Pégasus. O único que montou Pégasus foi Belefonte. Os mitos nos ajudam a entender as relações humanas e guardam em si a chave para o entendimento do mundo e da nossa mente analítica. A mitologia grega, repleta de lendas, histórias e contos sobre deuses, batalha heróica e jornada no mundo subterrâneo, revelam a nossa mente como ela é no nosso mais profundo ser. E eternos os mitos estão presentes na vida de cada ser humano, não importa em que tempo ou local, somos todos deuses e heróis de nossa própria história, porque nós contamos e nós acreditamos naquilo que não vemos e naquilo que supostamente vemos. A imaginação. O chifre do unicórnio é um talismã de grande poder e virtude. Isso pode ser ativado através do unicórnio. Sua luz diminuirá até se extinguir quando nas mãos de outro. No chifre existe toda a história e pensamento do unicórnio. Muitos acreditam que ele tem o poder de cura. E a forma dele é a espiral. Os dois meios ou flautas são unidos um ao outro. Em hora de perigo ou em hora de concentração prolongada, o chifre pode apresentar brilho ou esplendor suave. Segundo a crença popular, para a proteção do unicórnio, não podemos ver seu chifre. Com isso, o unicórnio é confundido com um simples cavalo. Tem um animal que existiu de verdade na Terra há milhares de anos e foi batizado por unicórnio siberiano. A existência dessa misteriosa criatura foi descoberta no século XIX e até onde se pensava, elas haviam sido extintas há 350 mil anos. No entanto, um crânio bem preservado desses animais foi encontrado recentemente no Cazaquistão. E esse fóssil apontou que os unicórnios siberianos ainda estavam vivos há 29 mil anos, o que significa que os humanos possivelmente esbarraram com esses curiosos bichos do passado. Ainda se sabe bem pouco sobre esses animais, mas os fósseis revelaram, por exemplo, que os unicórnios siberianos eram mamíferos enormes, medindo cerca de 2 metros de altura e 4,5 metros de comprimento e podiam chegar a pesar 4 toneladas. Além disso, eles eram peludos e mais parecidos com os atuais rinocerontes do que com cavalo e possuíam um espetáculo chifre na testa. Os cientistas também acreditam que os unicórnios eram animais herbívoros e no caso do fóssil descoberto no Cazaquistão,
A espécie provavelmente era um macho de idade avançada e não se sabe o que provocou a sua morte. Contudo, o que mais intriga os pesquisadores é o fato de esse animal fóssil apontar que essas criaturas sobreviveram por muitos mais tempo do que se pensava. Uma das teorias é que as regiões sul da Sibéria Ocidental funcionou como uma espécie de refúgio para os unicórnios, enquanto os animais que viviam em outros locais foram morrendo. Outras possibilidades seriam que as criaturas podiam migrar e se estabelecer em outras regiões temporariamente.